Hoje nós vamos ver a maravilhosa profecia dada a Daniel para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia é a profecia dos 490 anos, ou seja, das 70 semanas. A profecia das 70 semanas que se encontra em Daniel 9, dos versos 24 a 27. Veja só, vamos começar lá com o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Veja, irmãos, vamos ver vários termos aqui. Determinada sobre o teu povo. Outra versão diz assim: cortadas sobre o seu povo, separadas. Essa profecia é para o povo hebreu. É para o povo hebreu 490 anos, 70 semanas de dias para o povo hebreu. Mas para fazer o quê? Para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Isso é o quê, irmãos? Expiar a iniquidade, perdoar a iniquidade, trazer a justiça, justificar, justiçar, trazer o juízo. Esse é o juízo final. Mas ainda mais, qual é a outra função importante, importantíssima dessa profecia das 70 semanas? Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, para autenticar a profecia, para dar autenticidade à profecia das 2.300 tardes e manhã. Continuando agora. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Como é isso, irmãos? A saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém tinha sido ocupada e tinha sido destruída por Babilônia. E agora a Pérsia, irmãos, fez alguns decretos permitindo que o povo de Israel voltasse a Jerusalém e permitindo a reconstrução de Jerusalém. Na verdade, foram 3 decretos. Mas tem um decreto especial que foi feito no ano 457 a.C., pelo rei Artaxerxes. Esse decreto está relatado lá em Esdras 7, dos versos 11 a 26. O que esse decreto permitia? Permitia o retorno a Jerusalém, permitia a reconstrução do templo e a reconstituição do governo civil. Era um decreto que dava autoridade, dava dignidade para o povo hebreu e para o retorno a Jerusalém, para a reconstituição. Mas aí fala o seguinte: 7 semanas e mais 62 semanas até o ungido. São o que, então? 69 semanas. 483 anos, quando aplicamos o princípio dia ao ano. Partindo de 457 a.C., somando 483 anos, considerando que não há o ano zero, nós chegamos, irmãos, no ano 27 depois de Cristo. 27 da era cristã. O que aconteceu nesta data? Foi o batismo do Senhor Jesus. Se nós verificarmos lá em Atos 10:38, o ungido. O Senhor Jesus foi batizado, isso quer dizer foi ungido. A profecia falava 69 semanas até o ungido. E foi o que aconteceu exatamente no ano exato. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Na última semana, isso quer dizer, na 70ª semana, Cristo seria morto. Se você olhar lá no verso 26, 27, diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que é fazer cessar o sacrifício? O que eram os sacrifícios? Os sacrifícios eram os sacrifícios de animais que eram feitos para mostrar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E agora, então, cessar o sacrifício, o que era isso?
O sacrifício de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, no meio da 70ª semana, fazia com que não fossem mais necessários os sacrifícios de animais. Se você olhar lá, isso aconteceu no ano 71 da nossa era. O Senhor Jesus foi morto. Mateus 27:51 diz assim: o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou e não foi mais necessário sacrifícios de animais, porque o Senhor Jesus Cristo morreu. Vou ler um texto da nossa lição. E depois das 72 semanas será cortado o Messias. O Messias será imolado ou crucificado. O verso acrescenta, mas não para si mesmo. No verso 26, do capítulo 26, na tradução que eu li, assim, e já não estará. Não era para ele que ele estava morrendo. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz foi por todos nós, não para ele mesmo. Por isso é que Paulo escreveu, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. 457 anos antes de Cristo, depois 27 depois de Cristo, 31 depois de Cristo. Ainda nós vamos verificar na sexta-feira, outono e primavera, para mostrar esses meios anos, 3,5 anos. Datas precisas no calendário de Deus. Precisão cronológica. Veja Romanos 5:6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Muitas vezes, irmãos, aparece na Bíblia esta frase, a seu tempo, na plenitude do tempo, no tempo certo. Por que é isso, irmãos? Porque o Senhor Deus tem um calendário para esse mundo. O Senhor Deus tem um calendário para a história da humanidade. Tem um calendário para o plano da salvação. Tem um calendário para o juízo final. E as coisas acontecem no tempo de Deus. Esse verso mesmo, de Romanos 5:6, diz assim: Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Que hora certa? A hora certa da profecia das 490 semanas. O meio da 70ª semana, o ano 31 da nossa era. Mais ainda, esse mesmo verso apresenta as seguintes frases, noutras versões. No tempo escolhido por Deus, no momento certo. O que é o momento certo, irmãos? O momento certo é o que foi revelado a Daniel na profecia das 70 semanas. E é o momento certo do calendário de Deus. Os primeiros 490 anos, que foram cortados da profecia maior, uma profecia de tempo menor, cortada da profecia de tempo maior, se realizaram precisamente. Se realizaram com precisão. O batismo do Senhor Jesus é a morte do Senhor Jesus. Depois vamos ver ainda o final desse tempo, o apedrejamento de Estevão, no ano 34. E aí cessou para os judeus, porque estas 70 semanas estavam determinadas para o povo judeu. Mas tem 490 anos aí, a profecia é de 2.300 anos. E o restante deste tempo? O restante desse tempo, 2.300 menos 490, são 1.810 anos. O que vai acontecer, então, depois desses 1.810 anos, acrescidos ao ano 34 da nossa era? Isso nós vamos ver amanhã.